Amplificador emissor comum com TJB-PNP. O circuito amplificador apresentado é construído com um transistor bipolar PNP-BC557B, uma resistência RC de 1 kΩ, uma resistência R1 de 479 ohms, uma resistência R2 de 10 kΩ e uma fonte VCC de 15 volts. Este circuito polariza o transistor PNP de modo a produzir um nível DC no nó C de 7,5 volts. Os resultados de simulações apresentados neste vídeo foram produzidos com o LT-Spice. Depois de polarizado o transistor, o próximo passo é acoplar ao circuito de polarização a fonte do sinal que será amplificado, VS, e a carga RL, que receberá o sinal amplificado. Ambos os circuitos devem ser acoplados ao circuito onde o transistor foi polarizado nos nós indicados. O circuito amplificador emissor comum amplifica e inverte a fase do sinal da fonte VS. Em seguida, entrega o sinal processado desta forma à carga de saída RL. A frequência do sinal VS, utilizado neste exemplo, é de 1 kHz. Os capacitores de entrada CI e de saída CO de 1 microfarad cada servem para acoplar o sinal da fonte VS ao nó B do circuito amplificador e o nó C do circuito amplificador ao nó de saída OUT. A amplificação ocorre da seguinte maneira: o nível de polarização DC de VEB, VEBP, determina o nível DC da corrente C, e CP, que por sua vez determina o nível DC de VOUT, VOUTP. Variações em torno de VEBP geram variações em torno de VOUTP com amplitudes maiores. Variações positivas de VS geram pequenas variações negativas em torno de VEBP. Isto gera grandes variações negativas em torno de ICP, gerando assim grandes variações negativas em torno de VOUTP. Se a fonte VS gerar variações negativas em torno de VEBP, ocorre o processo inverso. Se a resistência RL for infinita, variações de 20 mV pico a pico em VS geram variações de aproximadamente 20 mV pico a pico em VEB, produzindo variações de 3,03 volts pico a pico em VC, provocando variações similares em VOUT, que possui um nível DC de aproximadamente 0 volts. Para um sinal de entrada com 20 mV pico a pico e uma resistência de carga RL infinita, a variação na saída VOUT é de 3,03 volts pico a pico. Isto significa uma amplificação de 151,3 vezes com fase invertida. Reduzindo a resistência de carga RL para 10 kΩ, a variação na saída VOUT é reduzida para 2,80 volts pico a pico, resultando num ganho de 140 vezes com fase invertida. Reduzindo a resistência de carga RL para 5 kΩ, a variação na saída VOUT é reduzida para 2,61 volts pico a pico, resultando num ganho de 130,3 vezes com fase invertida. Reduzindo a resistência de carga RL para 1 kΩ, a variação na saída VOUT é reduzida para 1,67 volts pico a pico, resultando num ganho de 83,45 vezes com fase invertida. Reduzindo a resistência de carga RL para 100 ohms, a variação na saída VOUT é reduzida para 329 mV pico a pico, resultando num ganho de 16,45 vezes com fase invertida. Para valores baixos de carga RL, podemos melhorar a resposta de saída aumentando o valor da capacitância de saída. Estes e outros detalhes são abordados em outras apresentações neste canal.